Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson, estou aqui para trazer uma palavra poderosa da parte de Deus que com certeza abençoará e edificará muito a tua vida. Eu peço por gentileza, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, comente, compartilhe e vamos crescer juntos através dessa verdade. O propósito dos meus vídeos é levar a você um firme fundamento com verdades espirituais que não podem ser negociadas. E por quê? Hoje nós vivemos uma babel de vozes, principalmente por causa da internet. Então são muitas meias verdades. Então, para que você não seja conduzido a qualquer vento de doutrina, ou se você estiver sendo conduzido a qualquer vento de doutrina, através dessas verdades você estabeleça a tua fé e o teu relacionamento e intimidade com Deus. E o que nós vamos tratar aqui hoje? O que nós vamos trabalhar aqui hoje? Nós vamos estudar a carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Esses dois versículos são a chave, a base, o fundamento de toda epístola. Toda epístola aos Romanos, 16 capítulos, vai discorrer desse fundamento aqui. Então tem verdades espirituais inegociáveis. Por isso eu peço que você invista tempo, se dedique, retenha essa verdade, mas que ela não só seja informação, mas que seja transformação para a tua vida. E quais são as 6 verdades que nós vamos estudar aqui hoje? A pessoa do evangelho. Qual é o evangelho verdadeiro? Existem vários evangelhos. Nós vamos ver o evangelho verdadeiro. O poder do evangelho, o propósito do evangelho, o alvo do evangelho, o requerimento desse evangelho, a condição desse evangelho e o resultado do evangelho. 6 coisas nós vamos trabalhar aqui hoje. Importantes princípios inegociáveis. Então vamos ler juntos Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que o Espírito Santo lhe abençoe, abra os teus olhos espirituais e que você seja transformado pela poderosa palavra de Deus. A maior necessidade da raça humana, do mundo, não é um governo melhor, não é uma economia melhor, não é um político melhor, não é uma cultura melhor. A maior necessidade da raça humana é ser reconciliada com Deus, é o Evangelho. Essa é a maior necessidade de toda a raça humana. E por quê? Porque a maior crise do mundo não são os vírus, as pandemias, não são as guerras e violências, nem o terrorismo. Mas a causa de tudo isso chama-se pecado, armatia. Quando o homem se rebelou contra Deus. Isso significa que o ser humano ele não está incompleto, ele não está precisando de algo para satisfazê-lo. Ele precisa de salvação, de algo maior. Só que com tantos ataques, principalmente das culturas hoje, principalmente da internet, o ser humano ele vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Ele não percebe as coisas espirituais. Ele vive o imediato. Estamos na geração imediatista. E não é porque você não vê, porque você não acredita, que essas verdades aqui podem ser ignoradas. Elas existem. E o problema maior é ficar atacando as consequências e esquecendo da causa. A causa chama-se pecado. Paulo vai deixar claro isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A carta aos Romanos é uma carta cronológica, muito bem organizada, é o manual da salvação. É onde declara claramente a justiça verdadeira de Deus. Paulo trata do pecado, trata da lei, trata da culpa, trata da graça, trata da fé, trata e andar no Espírito Santo e trata do resultado das aplicações da palavra de Deus. É muito bem organizada essa carta aqui. Se eu fosse entrar em detalhes nela, eu ficaria mais de 2 horas detalhando ela aqui, porque é uma riqueza. Só que é um diamante vivo essa carta aos Romanos.
E é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, deixando muito claro para aquele império poderoso que se orgulhava da sua política, da sua economia, do seu exército, que o poder maior está no Evangelho. É o Evangelho que salva. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola, mas ele não fundou a igreja de Roma. E também Pedro não fundou a igreja de Roma, como muitos pensam. Primeiro, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu, ele não tinha ido a Roma ainda. Embora ele tinha cidadania romana, mas ele não tinha ido lá ainda. Ele vai descrever no capítulo 1 aqui, no capítulo 15, que ele tinha muita vontade de ir vê-los, mas ele não foi da maneira que ele planejava. Provavelmente o fundador da igreja em Roma foi algum judeu que vivia em Roma, porque naquele tempo Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes, inclusive uma comunidade muito grande de judeus. Então, algum judeu que foi a Jerusalém no dia de Pentecostes, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e 3.000 almas se converteram. O texto vai deixar claro ali que havia prosélitos romanos e arábios e muita gente debaixo do céu, de muitas nações. Então, algum judeu que se converteu ali, levou e fundou a igreja lá em Roma. São detalhes importantes, porque muitas pessoas pensam que foi Paulo ou que foi Pedro, e não foi nenhum dos dois. Pedro ficou designado para os judeus, ele ficou em Jerusalém, e Paulo para os gentios, mas teve muitas igrejas que Paulo não fundou. Ele escreveu epístolas, ele viajou, passou pelos lugares, mas algumas ele não fundou, inclusive em Roma. Então vamos à exposição do texto cuidadosamente e abordar a primeira questão, que é a pessoa do Evangelho, o Evangelho verdadeiro. Versículo 16 inicia-se assim: pois não me envergonho do Evangelho. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Mas Paulo, antes de ser apóstolo de Cristo Jesus, ele foi perseguidor da igreja. Então, o evangelho que Paulo está anunciando, declarando aqui, teve efeito na vida dele. Paulo experienciou o poder desse evangelho. Então, ele tem autoridade para falar, para escrever, para ensinar, porque esse evangelho transformou ele. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Ele era muito bem educado na filosofia grega e também se tornou um fariseu estudando aos pés de Gamaliel. E se tornou um perseguidor dos cristãos. Paulo recebeu cartas, autoridade, licença para ir a Damasco e prender os cristãos, Atos capítulo 9. Mas antes de chegar em Damasco, Cristo Jesus apareceu a ele e converteu seu coração. E Paulo passou de perseguidor a proclamador do evangelho. Ao invés de destruir igrejas e cristãos, ele se torna um edificador de igrejas e escreve 13 epístolas no Novo Testamento. Então o evangelho tem poder. E Paulo conheceu esse poder, ele viveu esse poder. Por isso ele diz aqui, não me envergonhe do evangelho. Aos olhos humanos, Paulo tinha muitas razões para se envergonhar do evangelho, depois que Cristo o converteu. Porque toda cidade, todo lugar que ele ia, ele era perseguido. Em alguns lugares foi apedrejado, outros foi preso, outros foi chicoteado, blasfemado, acusado, perseguido. Mas ele diz aqui, eu não me envergonho do evangelho. Ele conhecia o poder do evangelho, a pessoa do evangelho, o caráter do evangelho, o propósito do evangelho, o resultado do evangelho. E hoje tem pessoas se envergonhando do evangelho e envergonhando o evangelho. A minha pergunta para você é, alguma vez você já se sentiu ou agiu com vergonha do evangelho? E se você é um líder, um cristão, você está envergonhando o evangelho com a sua conduta? Porque Paulo vai dizer aqui, não me envergonho do evangelho. Percebe agora, nós vamos tratar desse detalhe. Qual evangelho? Porque Paulo diz do evangelho. Ele não diz dos evangelhos e nem de um evangelho. Ele especifica do evangelho. Que evangelho? O evangelho de Deus. Versículo 1 ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo de número 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho. Então está especificado aqui. Não é qualquer evangelho. Hoje existe o evangelho da prosperidade, o evangelho social, o evangelho da motivação. Não, esses evangelhos não salvam. Esses evangelhos inflam o ego do ser humano que está apartado de Deus e é injusto perante Deus, está debaixo da ira de Deus. Então o evangelho verdadeiro é o evangelho de Deus. Significa que Deus é a fonte, Deus é o autor, Deus é aquele que criou esse evangelho.
Não é o novo evangelho, não é o evangelho do Novo Testamento, é o evangelho das Escrituras. É o evangelho que o próprio Deus anunciou a Satanás, a serpente, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, conhecido como proto-evangelho. Não é o evangelho criado por homens, não é o evangelho terreno, não é o evangelho criado por apóstolos, pastores ou qualquer outra coisa. É o evangelho de Deus. Esse é o evangelho genuíno e verdadeiro. É muito sério isso, porque hoje está cheio de evangelhos. E a pessoa desse evangelho é Cristo Jesus. Ele é a fonte, ele é a razão, ele é a chave, ele é tudo. Ele é o sustentador, ele é a estrutura, ele é a rocha, ele é a pedra angular. Ele é Cristo Jesus, a pessoa dele. Ele deve ser anunciado, proclamado. A sua morte na cruz, que nos livra de toda a ira de Deus e dos nossos pecados, através do seu sangue. A tua ressurreição, que é a nossa viva esperança, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E o teu retorno na tua glória, como rei, como leão. É esse evangelho. Mas esse evangelho ele confronta. Esse evangelho requer uma nova maneira de pensar, uma nova mentalidade. Por isso que o próprio Jesus disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem de Jesus quando ele veio à terra. Esse evangelho requer uma nova maneira de pensar. Primeiro ele disse: arrependei-vos, para depois dizer: o reino do céu é chegado. Então requer uma transformação de mentalidade. Não é sentimento, não é emoção, é mente, é razão. Então esse é o evangelho verdadeiro. Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse: se algum de nós, ou até mesmo um anjo, pregar um evangelho além desse aqui, que seja anátema. Esse é o evangelho que salva. É por isso que o mundo está gemendo. É por isso que as pessoas estão perdidas e confusas. Porque esse evangelho está em falta nas igrejas hoje. As pessoas estão pregando coisas humanas, coisas mundanas, coisas que só vão satisfazer o seu apetite carnal. E a necessidade do mundo é isso aqui, ó, esse evangelho. Ele tem poder. Paulo experienciou esse evangelho. Eu experienciei esse evangelho com todo o poder na minha vida, senão eu nunca estaria aqui falando de Deus. É por isso que tem que ter convicção desse evangelho, que ele é o poder de Deus. Por isso que a segunda questão que nós vamos abordar aqui é o poder desse evangelho. A pessoa do evangelho é Cristo Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro. Os outros evangelhos são falsos evangelhos. Por que Paulo não se envergonha? Vamos seguir aqui. Porque é o poder de Deus para a salvação. Não é o poder do homem. Não é o poder do apóstolo. Não é o poder do pastor. Não é o poder de algum anjo. É o poder do próprio Deus. Ele tem poder. Ele é o Criador. O poder daquele que disse: haja luz e houve luz. É o poder daquele que abriu o mar para o seu povo cruzar ali em terra seca e sair da ira de Faraó. É o poder daquele que deu a Davi autoridade para destruir Golias. É o poder daquele que deu habilidade aos apóstolos de pregar o evangelho independente de perseguição, de política, de religião. E eles impactaram o mundo. E a Bíblia está nas nossas mãos hoje. Quantos cristãos morrem no mundo, quantas igrejas são destruídas, quanta perseguição. Mas a palavra de Deus não morre, porque é o poder de Deus. É o poder dele. A palavra poder é a palavra dínamos, no grego. Significa dinamite. É o poder que tem autoridade e capacidade de destruir qualquer muralha, qualquer barreira, qualquer vício, qualquer pecado, qualquer corrente. É o poder de Deus. Por isso que não pode ser substituído por outra mensagem. É uma afronta a Deus quando o pastor sobe no púlpito ou vai numa rede social e substitui a poderosa palavra dele, o poderoso evangelho, para coisas fúteis. É o poder do Criador, é o poder do soberano, daquele que reina, daquele que tem controle, daquele que tem autoridade, daquele que, independente se as pessoas acreditam, desacreditam, zombam, ele continua sendo Deus, porque Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele também colherá. Ele é eterno, ele é infinito, ele é santo, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é imortal, ele é simples, ele é onipresente, é onipotente, é onisciente, ele é Deus. E é o poder dele que nós estamos trabalhando aqui hoje. Agora nós vamos para a terceira questão, o propósito desse evangelho. A pessoa do evangelho é Cristo Jesus. O poder do evangelho é o poder de Deus. E o propósito do evangelho? Salvar. É o poder de Deus para a salvação.
A palavra propósito significa ideia original. A razão para que aquilo foi criado, feito. Porque Deus trabalha com propósito. E o propósito do Evangelho de Deus é salvar. Se existe salvação é porque existe condenação. Então você vai olhar Romanos capítulo 1. Depois que Paulo anuncia a chave do Evangelho, essas verdades espirituais, do versículo 18 ao 32 do capítulo 1, ele vai descorrer a injustiça, a imoralidade, a condição original da raça humana. E todo ser humano não tem desculpa diante de Deus. O reino dos céus, ele admite você chorar, você clamar por ajuda, você pedir sabedoria, você pedir direção, mas não dê desculpa. Todos são indesculpáveis. E Paulo, até o capítulo 3, versículo 23, ele vai descrever, não interessa se a pessoa é religiosa, se ela é ímpia, o que ela seja, se ela não se arrependeu e não tem esse evangelho na vida dela, ela está condenada. Então o propósito do evangelho é salvar. A palavra salvar é a palavra soteria. Libertar você de uma condenação. É grave, é sério, é um alerta. Deus não brinca. Se você olhar para Gênesis capítulo 6, toda a raça humana foi destruída por causa da corrupção. Somente Noé e a tua casa foi salvo. Se você olhar Gênesis capítulo 19, Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da sua iniquidade. E o Velho Testamento foi escrito para nos dar instrução, exemplo, que Deus é um Deus de atributos, é um Deus de caráter. Ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é justiça. Um atributo não diminui outro atributo, ao contrário, fortalece o atributo. Deus não luta, Deus não trabalha para ser santo, é a característica dele, Ele é santo. Nós não podemos confundir a nossa humanidade com Deus. Nós precisamos se esforçar para ser algo. Deus não, Ele é Deus, Ele é soberano. Ele tem atributos, Ele é justiça. Ao mesmo tempo que Ele é amor, que Ele é longanimidade, que Ele é benignidade, Ele é justiça. Ele não pode ser injusto. E o pecado é injustiça perante Ele. Ele é santo. Com Ele não habita trevas nenhuma. Então por isso que o ser humano precisa entender essa verdade e se arrepender. O propósito do Evangelho é salvar. Por que você vai à igreja? Por que você estuda as Escrituras? Por que você quer Cristo na sua vida? Para preencher uma insatisfação sua? Para lhe fazer mais completo? Não, para te salvar. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O propósito do Evangelho é salvar. E agora vamos para a quarta abordagem, o alvo do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo, não há limites. Não há parcialidade. Jesus veio para todos os povos, línguas, raça e nação. Não importa quão bem sucedido você é, não importa quão pobre você é, não importa sua cor, sua nacionalidade, não importa seu cargo, não importa seu título, não importa onde você está nesse momento. Jesus veio para todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora nós vamos para a quinta abordagem, que é a condição do Evangelho. Para todo aquele que crê. Então há uma condição aqui. Nós vamos cancelar a doutrina do universalismo, que acredita porque Deus é amor, Ele vai salvar todos. Nós vamos cancelar isso aqui. Há uma condição aqui. A pessoa do Evangelho é Cristo, o poder do Evangelho é o poder de Deus, o propósito do Evangelho é salvar, o alvo do Evangelho é todos. Mas há uma condição, crer. A palavra crer significa ser convicto. Não é somente concordar, não é somente dizer que entendeu, mas é receber e isso causar um impacto de transformação na tua mentalidade. Esse crer aqui é muito sério. Não é um crer superficial. E você só vai desfrutar o reino quando você for convicto. Não é somente balançar a cabeça e concordar, mas é a convicção que gera a vida. Eu tenho muitos detalhes sobre isso aqui. Eu não vou abordar nesse vídeo para não ficar muito longo. Mas
essa palavra crer aqui é uma chave importante. Não é o crer de falar sobre Jesus, mas é viver Jesus, é receber Jesus, é receber o Evangelho, é receber as boas novas, é receber a palavra que reconcilia o pecador, a pessoa que está morta perante Deus, a se tornar filho de Deus e ter paz com Deus. É esse crer aqui. Então há uma condição muito séria. Existem dois chamados. Existe o chamado exterior e o chamado interior. O chamado exterior é o ouvido, é quando você ouve o Evangelho. Agora o chamado interior é quando você recebe. Quando você é convicto e recebe que aquilo é verdade. E aquilo gera uma transformação em você. Então crer é isso. Ninguém vai para o céu por acidente, ninguém é condenado por acidente. E sim porque aceita ou porque rejeita. E o que é rejeitar a verdade? É ignorá-la. É alguém falar de Jesus para você, ou você ir numa igreja e se distrair com o celular e não dar atenção para a voz de Deus. Não receber, você está ignorando. É você passar 2 horas na televisão vendo futebol, ou mexendo no WhatsApp, ou mexendo no Instagram, e em nenhum momento você quer ouvir a palavra de Deus, você está rejeitando. É você acordar num domingo, fazer um monte de atividades, mas não pensar que você podia estar na igreja, congregando com os irmãos e ouvindo a palavra de Deus e aprendendo e sendo transformado espiritualmente. Você está rejeitando. Em outra mão, crer é você investir a tua vida, o teu tempo, é se render totalmente a essa verdade e viver essa verdade. E qualquer coisa que você disser ou você fazer, você faz para a glória de Deus. Então você muda as prioridades. Sua prioridade agora não são coisas humanas. Embora você viva nesse mundo e tenha suas necessidades, mas a prioridade é Deus, é a fonte. É você buscá-lo, é você querê-lo, é você vivê-lo, é você respirá-lo, é você reverenciá-lo por quem ele é. Então você precisa crer no Evangelho para desfrutar do Evangelho. Você já creu no Evangelho? Você já está convicto do Evangelho? Isso já gerou uma convicção dentro do teu coração? Não é crer em homens, é crer no Evangelho de Deus, no poder dele, para a salvação. A salvação é individual. Você não vai ser salvo por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa do seu pastor, por causa do seu amigo, por causa do seu colega. Você vai ser salvo porque você creu e recebeu. Paulo vai adiante aqui, ó. Primeiro do judeu e também do grego. Ambos. Não importa se é religioso, se recebeu os oráculos de Deus, ou se você é um gentio e viveu na promiscuidade. Não importa quem você é. Ambos precisam do Evangelho. Não há barreiras, não há mais muralhas, não há mais parede aqui. Judeus e gentios. Por isso que Paulo, toda cidade que ele ia edificar uma igreja ou pregar o Evangelho, ele primeiro ia numa sinagoga anunciar aos judeus, mesmo que eles o perseguiam. Jesus, quando veio, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, que eram os judeus. O Evangelho foi anunciado aos judeus primeiramente. Todo o Velho Testamento prenunciou o Evangelho ao povo de Deus, a Israel, aos judeus. E eles rejeitaram e o Evangelho chegou até nós. E há uma razão para isso. É muito importante, porque hoje está acontecendo a guerra em Israel e nós vemos muitas divergências aí teológicas. Romanos capítulo 9, 10 e 11 vai tratar de Israel. Romanos capítulo 9 fala do passado de Israel, capítulo 10 do presente de Israel e capítulo 11 do futuro de Israel. Então Deus tem um tratado com Israel, não podemos ignorar isso. É o povo escolhido de Deus, ele o escolheu. Então o Evangelho é para ambos, para o judeu e para o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não é a justiça do homem, não é a justiça da igreja, não é a justiça do apóstolo, não é a justiça do presidente, não é a justiça social, é a justiça de Deus. Do Criador, da fonte, da razão de tudo. É a justiça dele. Você quer conhecer a justiça de Deus? Estude a carta aos Romanos, estude os evangelhos. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Padrões estão aqui alicerçados no Evangelho. Não é algo oculto, é algo revelado, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, se eu quero conhecer a justiça de Deus, eu preciso estudar o Evangelho, eu preciso estudar as Escrituras, eu preciso estudar a palavra de Deus. Não é um novo Evangelho,
De Gênesis a Malaquias, no Velho Testamento, esse evangelho foi pré-anunciado. Os profetas pré-anunciaram esse evangelho. E no Novo Testamento ele é revelado através da pessoa de Cristo Jesus, na sua crucificação, no teu sangue. E essa palavra justiça é uma palavra legal, uma palavra jurídica. Antes de você ter liberdade no reino de Deus, você precisa ter direito de entrar no reino. É como um país, uma nação. Você não simplesmente decide ir a algum país e passa pela imigração e todos deixam você entrar ali. Você precisa ter o documento, você precisa ter o passaporte e o visto daquele lugar e provar que você está habilitado para entrar ali, para ter liberdade de desfrutar do país. Então isso é muito sério e ignorado hoje. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos livrar de todo o pecado e nos reconciliar com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A cruz do Calvário foi onde Cristo Jesus tomou a ira de Deus no nosso lugar. A crucificação era uma punição romana, então outras pessoas foram crucificadas também, inclusive 2 ladrões, quando Jesus foi crucificado. É importante entender o que aconteceu na cruz. Jesus Cristo se separou de Deus, ele sendo Deus, porque ele tomou a ira de Deus no nosso lugar. É por isso que nós somos justificados através de Cristo Jesus, porque não tem como nenhum ser humano, não importa quem ele seja, ou qualquer outra coisa, nos justificar com Deus a não ser Jesus Cristo. Por isso que ele afirmou em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É a justiça de Deus. Ele estabeleceu isso como justiça. A cruz não foi acidente e a ressurreição não foi surpresa. Foi o plano perfeito de Deus para salvar a humanidade caída e perdida. E agora nós vamos para a última colocação, a sexta, que é o resultado do Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E de fé em fé aqui significa do início ao fim. Não tem intervenção, não tem desistência, não tem voltar atrás. Você inicia na fé, vive pela fé e conclui na fé. Assim que Abraão viveu, por isso ele se tornou amigo de Deus. Ele é o pai da fé. Por isso nós devemos andar nas pisadas de Abraão. Assim que o apóstolo Paulo concluiu a tua missão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Paulo escreveu: combati o bom combate, concluí a carreira e guardei a fé. Então, é a fé que se inicia, é a fé que conclui. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Está escrito por quê? Porque Paulo cita aqui Abacuque 2,4, ele cita o Velho Testamento. A mesma fé, não é uma nova fé, a fé salvífica. O mesmo Deus, Deus não varia de posição, ele é imutável. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, a condição de salvação é única. A causa da salvação é a graça, sempre foi e sempre será. A base da salvação é a fé, sempre foi e sempre será. E as boas obras são evidências da salvação, sempre foi e sempre será. Não tem como inverter essa posição. Você nunca terá fé até receber a graça. E você nunca fará boas obras até que Deus faça algo em você. É o resultado. O justo não vive pelas suas opiniões e nem pela opinião dos outros. Ele não vive pelas notícias da internet. Ele não se estriba no teu próprio entendimento e não segue o seu coração. Ele vive por fé. O que é isso? É você crer mais na palavra de Deus, naquilo que Deus disse, do que naquilo que você vê. Quer um exemplo, uma aplicação para você de tudo isso que estudamos? A vida de Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O versículo inicia com fé e conclui-se com fé, de fé em fé. Noé viveu no meio da geração mais corrupta que já existiu. Deus decidiu destruir a raça humana. Somente Noé e a sua casa foi salvo. De tão corrupta que a geração era. Não está muito diferente de nós nos dias de hoje. Tanto que Jesus anunciou, tanto em Mateus como em Lucas, que a vinda dele será como nos dias de Noé. Então isso é algo que nós devemos trazer para o nosso coração
como verdade e como alerta. Gênesis capítulo 6 ao capítulo 9, nós vamos ver ali a história do dilúvio. Toda a raça humana foi destruída, menos Noé e a sua casa. Então tem algo importante que Noé fez aqui, pela fé. Lembrando que eu disse o que é fé, é crer mais naquilo que Deus disse do que naquilo que você vê. Então você precisa ter uma base, que não é uma fé cega, não é uma fé mística, é uma fé que você conhece quem está falando. Você precisa conhecer o caráter, os atributos de Deus. Noé sabia quem era Deus, ele podia dar crédito para Deus, ele podia crer em Deus, ele podia obedecer a Deus, sabia que Deus era fiel e sabia que Deus era verdadeiro. Então, pela fé, Noé, divinamente instruído, então há lições aqui, aplica. Quem instrui o homem que vive pela fé? A internet? A televisão? As celebridades? Os jogadores de futebol? As revistas? Os jornais? Divinamente instruído. Quem instruiu Noé foi Deus. Então, no meio da geração corrupta, ele foi instruído por Deus e deu ouvido a Deus e creu no que Deus falou para ele. Então, o homem que vive pela fé, ele é instruído pela palavra de Deus. Ele tem um padrão aqui que ele não negocia, não interessa o que está acontecendo ao redor dele. Ele não negocia essas verdades. É Deus quem instrui o homem que vive pela fé. Acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Viu como ele precisou crer naquilo que Deus falou para ele? É a mesma coisa hoje. Jesus está voltando e as pessoas estão brincando. Quem prometeu que Jesus vai voltar? O próprio Deus, o próprio Jesus. As palavras que ele disse a João: escreva porque minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Então você precisa entender isso aqui que é sério. Deus anunciou o dilúvio a Noé, e o dilúvio não veio no próximo dia, ou no próximo mês, ou no próximo ano. Demorou anos, 100 anos para vir o dilúvio. Mas Noé creu e obedeceu. E a forma que ele mostrou que ele creu foi a sua obediência. Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, reverenciando Deus, sabendo que Deus merecia honra e respeito e que a palavra dele era digna, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A justiça vem da onde? Da fé. Crer. Ser convicto. Noé foi convicto daquilo que Deus falou para ele. Porque ele aparelhou uma arca, mesmo ali não tendo mar, mesmo as pessoas caçoando dele, porque ele foi pregador da justiça, e nós vimos que ninguém se arrependeu, a não ser a tua casa, a tua família. Mas ele creu, ele foi convicto naquilo que Deus falou. E como ele fez a arca? Agora vai o detalhe mais importante e a aplicação mais importante para nós hoje. Como ele fez a arca? Da maneira que ele quis? Com o material que ele mesmo decidiu por ele? Do tamanho que ele quis, ele pôs aquilo que ele quis? Não. Deus detalhou e deu a ordem a ele. Vá a Gênesis capítulo 6, capítulo 7, e você verá que Deus detalhou o tamanho, a largura, o comprimento, como seria feito, com o material que seria feito. Então não são as nossas opiniões, não são as nossas ideias. O inferno vai estar cheio de boas intenções e hoje está cheio de gente querendo ter a sua própria verdade. Noé não tinha a sua própria verdade, ele tinha a verdade de Deus. Como você está vivendo? Você está vivendo o Evangelho? Já recebeu o Evangelho? Ou está se envergonhando do Evangelho? Qual é a tua condição atual espiritual? Você tem certeza para onde você vai? Você está como Noé aqui obedecendo de acordo com os padrões bíblicos e não de acordo com aquilo que a internet diz ou que as pessoas dizem? E você sabe que Noé ele desfrutou isso e mesmo assim ele foi escarnecido, foi confrontado. As pessoas não creram, nós temos o resultado disso porque ninguém ali se salvou a não ser a tua casa. Então você deve cuidar de você e da tua família. Às vezes você negocia padrões espirituais por causa de amizades. Com quem você está andando? Quem você está ouvindo? É hora de mudança, é hora de alerta. Essa palavra que o poder de Deus tem um alvo: salvar. Salvar a tua alma da condenação eterna. Viva pela fé, não viva pelos padrões do mundo. Não viva pelas opiniões dos outros. Não viva na corrupção.
Vamos viver pela fé. O justo viverá por fé. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe guarde, que Deus fale contigo. Compartilhe esse vídeo e seja edificado.